Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Fabiano Moreira da Silva, eu sou um dos professores do Instituto Federal de Minas Gerais, e junto com o professor Bruno Resk, a gente vai tentar auxiliá-los aí nessa batalha, que é a entrada, o ingresso em um dos cursos técnicos integrados, do Instituto Federal de Minas Gerais, tá? A gente vai trabalhar com algumas aulas de geografia, e nessas aulas, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a questão relacionada ao tempo geológico, porque muita gente estuda geografia sem ter noção que a geografia também trabalha, com o tempo geológico, ok? E falando em tempo geológico, a gente vai falar um pouquinho da escala geológica do tempo, que é essa escala aí, que você pode encontrar aí na internet, em livros, em outros formatos, mas de certa forma, com informações, algumas com mais informações, outras com menos e tal, mas informações sempre bastante semelhantes, tá? Então, por exemplo, das escalas geológicas que eu conheço, essa é a que eu mais gosto, e que geralmente eu acho que facilita muito para os alunos, tá? E é a que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje, tá? Espero que vocês gostem dessa aula aí, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa é falar o que é o tempo geológico, O tempo geológico é o tempo do planeta, E a gente estima que o planeta Terra, ele tem aí em torno de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Olha que doideira isso, Falar em bilhões de anos, Se a gente vive aí muito, com muita sorte, e tal, 100, 110, no máximo aí anos, E aí esse professor vem falar com a gente aqui em bilhões de anos, olha que doideira, Mas é isso mesmo, tá? Então esse tempo geológico é o tempo ligado ao planeta Terra, E primeira coisa é a gente ter em mente que a gente tem uma estimativa, nenhum homem viveu esse tempo todo, mas estima-se que o planeta tem aí essa idade, em torno de 4,5, 4,6 bilhões de anos. E o que a escala geológica do tempo ela faz? Ela pega esses 4,5 bilhões de anos e divide em etapas. Só que na escala geológica, as etapas, vamos dizer assim, a gente trabalha como eras. São as chamadas eras geológicas, tá? Que é fundamental para você resolver aí algumas questões, alguns exercícios, algumas atividades, algumas questões relacionadas a questões de relevo, solo, hidrografia, porque o tempo geológico ele é um dos fatores que contribuem aí para a formação do espaço geográfico, que é o principal objetivo ou o principal objeto de estudo da geografia, tá certo? Então vamos lá então. O que eu acho que é interessante vocês ficarem espertos aqui nessa escala geológica do tempo? Primeira coisa são essas etapas ou eras, tá? Aqui como a gente está falando, a gente vai falar em etapas, mas escrevendo eras, são as chamadas eras geológicas, tá certo? Que são grandes porções do tempo, E primeira coisa é saber quais são essas eras. Tá? É importantíssimo, isso vai te ajudar muito a saber quais são as eras e a sequência dessas eras. Se você observar aqui na tabela geológica, na escala geológica, tem uma setinha aqui ó, que mostra em direção aos dias atuais. Ou seja, a era mais recente é a Cenozoica, tá? E a mais antiga, a pré-cambriana. Observe aqui que vai da pré-cambriana, paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, ok? E por que foi dividido o tempo geológico aqui nessas etapas ou eras? É porque cada era aconteceu algo diferente do que aconteceu na outra era. Então, é muito semelhante ao que acontece com o comportamento humano. Vamos pensar assim, se a gente vamos fazer uma analogia aqui, comparando a escala geológica com o comportamento humano, O comportamento humano a gente divide lá em infância, juventude, a fase adulta, idosa ou senil, Então, por exemplo, a gente espera-se que as pessoas estando numa mesma fase, na infância, tenham comportamentos parecidos, em geral, claro, a gente está trabalhando aqui de forma bem geral, E que o comportamento das pessoas na fase da infância seja bastante diferente daquela da outra fase, da juventude ou da adulta, ou da senil,
ok? E do mesmo jeito que a gente divide o comportamento humano em fases, né? Infância, juventude, adulta e senil, a gente dividiu o tempo geológico em etapas, só que essas etapas a gente chama de eras, né? E aí uma das coisas mais importantes é você saber o nome dessas eras, né, ou dessas etapas, né? E a sequência delas. Então eu recomendo que vocês guardem isso, tá? Que é o nome das eras, tá? E a sequência delas. Por exemplo, a era mais antiga é a pré-cambriana, né? E aqui, né, é a era mais antiga, estima-se aqui mais de 3 bilhões de anos atrás, tá? Ô, gente, só para vocês terem ideia, né, o tempo geológico ele é diferente do tempo histórico, né? Isso é importante a gente falar nessa aula também, porque o tempo histórico é a partir do momento em que o homem chega na superfície terrestre, né? Que o homem começa a fazer, o próprio nome, a história, né? Então, assim, e o homem na superfície terrestre, ele tem aí alguns poucos milhares de anos, né? A gente fala aí em 10, 20 mil anos, né? E o planeta, a gente fala em bilhões de anos, ou seja, o planeta, teoricamente, ele é muito mais antigo, né? Aconteceu muita coisa no planeta antes do homem chegar, tá? E muita coisa do que aconteceu antes da chegada do homem é importante a gente saber, porque isso influenciou na configuração do atual espaço geográfico, né? Lembrando que o espaço geográfico ele é o principal objeto de estudo da geografia, né? A gente não consegue entender o espaço geográfico se a gente não tiver em mente a noção de tempo geológico, né, que é o que a gente está falando hoje, e tempo histórico, ok? Então, falando em tempo geológico, não esquece. A primeira coisa que eu recomendo para vocês é que vocês guardem as eras, o nome, né? Então, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, ok? Né? A era mais recente aqui é a era cenozoica, tá? E a era mais antiga, a era pré-cambriana, né? E aí, cara, você me fala assim, professor, eu vou ter que decorar essa escala geológica toda? Claro que não, né? A gente tem que ter algumas noções dentro aqui da escala geológica, né? E essas noções vão auxiliar a gente em qualquer questão relacionada, por exemplo, à estrutura geológica, né? A formas de relevo, ok? Então, assim, vamos lá, algumas informações aqui importantes que vocês têm que ter em mente, né, para a gente saber, né? Primeira que eu já falei, né? O nome das eras, né? Então, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Essas são as eras geológicas, tá? E aí eu vou ensinar para você, tipo assim, qualquer coisa, você fala assim, ah, professor, é muito difícil guardar o nome e a sequência. Não, não é muito, né? Observe que todos terminam com zoica, né? Com exceção da pré-cambriana, claro, né? E aí é só você sair, né? Sair cantando, né? Tipo assim, pré-cambriana, paleomesocenozoica, pré-cambriana, paleomesocenozoica, tá? E por que que isso, que parece bobo, né, vai te ajudar? Porque se for algo relacionado à era pré-cambriana, é algo muito antigo, né? Então, por exemplo, uma estrutura geológica formada na era pré-cambriana é muito diferente de uma estrutura geológica formada na era cenozoica, ok? Por quê? Porque se é pré-cambriana, é muito antigo, né? Estão falando aí de mais de 3 bilhões de anos atrás, tá? Se é muito antigo, teoricamente tende a ter altitudes mais baixas, né? Porque está muito tempo exposto à ação dos agentes externos do relevo, né? A chamada, né, a erosão, né, eólica, glacial, né, a erosão pluvial, a erosão fluvial, né? Então está muito tempo exposto à ação dos agentes externos do relevo, né? Chuva, vento, né? As geleiras e tal, entre outros, ok? Se é pré-cambriano, né, geralmente é muito antigo, né? E se é muito antigo, são áreas mais estáveis tectonicamente falando. O que que isso quer dizer? São áreas que dificilmente pode acontecer grandes terremotos, grandes, né, erupções vulcânicas, né? Então são áreas tectonicamente estáveis se são pré-cambrianas, né? E se são cenozoicas, por exemplo, são áreas de altitude maiores, né? São relevos mais instáveis tectonicamente, mais suscetíveis, né? Portanto, a abalos sísmicos, né? A vulcanismos e tal, ok? Então, assim, guarde isso. Primeira coisa, nome das eras e sequência delas. Isso é muito importante, tá bom? Você observe aqui que, além das eras, a gente tem aqui também os períodos,
tá? Na era pré-cambriana, né, eu recomendo que vocês guardem também os períodos da era pré-cambriana, né? Que tem aqui o Arqueozoico e o Proterozoico, ok? E é muito importante porque foi na era pré-cambriana, né, que formaram os chamados escudos cristalinos, que você vai ver aí em outras aulas, né, ou já deve ter visto isso, né? São os chamados escudos cristalinos, né? Uma das estruturas geológicas, né, junto com as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, né? Os escudos cristalinos, eles são, né, representam a estrutura geológica mais antiga, né? Ou seja, muito, muito, muito importante aí para a gente entender a questão do espaço geográfico, né? A questão relacionada à geografia física, ok? Então, beleza, então. Então, guarda esse nome, né? Pré-cambriana, 2 períodos, Proterozoico e Arqueozoico, tá bom? Observa o seguinte, que na era pré-cambriana, né, logicamente, né, a gente observa aí a ausência de vida, né, a ausência de vida no planeta, né? Então, ao longo, né, da evolução, né, do planeta, ao longo da história do planeta, né, vai acontecer algumas coisas muito importantes, né, que vão influenciar na organização, né, na configuração do espaço geográfico, tá bom? Na Paleozoica, né, é importante aqui, ó, guardar o seguinte, olha, que alguns eventos geológicos, geomorfológicos importantes que aconteceram na era Paleozoica, né? Por exemplo, aqui a formação das grandes jazidas de carvão mineral, né? O carvão mineral, aquele mesmo lá, né, aquela rocha sedimentar que possibilitou, né, a ocorrência da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, né, lá no século XVIII, ok? Já na era Mesozoica, né, que está ligada aqui à formação das grandes bacias petrolíferas, né, ou seja, o petróleo, né, o mais importante combustível fóssil hoje, né? Isso formou o petróleo, começou né, a formação dele se deu ali na era Mesozoica, tá? Uma outra coisa importante na era Mesozoica também é que começou a deriva continental, ou a deriva dos continentes, que a gente vai ver aí numa outra aula, tá? Então a deriva dos continentes, tá? Começou aí na era Mesozoica, né? Que lembra aquela questão da Pangeia, né? Que a gente vai, né? Pangeia, Laurásia Gondwana, e a gente vai falar isso em outra aula, tá bom? Na Cenozoica é importantíssimo aqui, né, a formação dos chamados dobramentos modernos, né, ou das grandes cadeias montanhosas, né, Andes, Alpes, Himalaia, né, montanhas rochosas, né, são as grandes cadeias montanhosas e essas grandes cadeias montanhosas foram formadas na era Cenozoica, né, ou seja, estão aí teoricamente levando em consideração o tempo geológico pouco tempo expostas aí, né, à ação dos agentes externos do relevo, o que faz com que, dentre outros fatores, são áreas aí de elevadas altitudes, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha contribuído com vocês aí, né, nessa questão de tempo geológico, tá? Que é importantíssimo para a gente entender também, né, o espaço geográfico, tá bom? Um abraço, valeu e até a próxima aula aí.